Beleza. Então, bom dia. Eu estava comentando há pouco, antes de começar a gravação, então que nós temos lá colocadas no Moodle a aula gravada 8, está colocada. Fiz uma gravação, na verdade, uma edição para a aula 9, que foi a aula do dia da vacina, né? Pós-vacina e aniversário simultaneamente, quer dizer, foi um bom presente, né? Pelo menos, né? Vamos dizer que foi legal, mas fiquei enjoado, eu fiquei bem ruinzinho, bem dor de cabeça, dor no corpo, mas aí tomei um paracetamol e acabou tudo, mas, enfim, eu acho que é mais ansiedade do que efeito colateral. Então, essa aula do dia 15, que é a aula 9, então está lá, ela constitui um tema que continua hoje, mas não tem problema nenhum. Se você não assistiu ainda à aula 9, não tem problema, porque, ainda que trate do mesmo assunto, elas se complementam, elas poderiam ser alteradas as ordens sem problema nenhum. Tanto é que esta ordem desse ano ela é completamente diferente da ordem das aulas do ano passado. Quer dizer, então, vou variando, e isso não impede a compreensão. Então, nessa aula 9, eu comento as elegias 1.3, 1.8, 1.11, 1.15 e parte da 2.16. Essa parte da 2.16 é interessante porque ela corresponde a uma continuação da 1.8. E aí é curiosa a numeração, né? Você tem a primeira elegia, a elegia 8 do livro 1 e a 16ª do livro 2, né? Se você dividir o 16 por 2, dá 8 do 1, né? Enfim, não acredito em coincidências editoriais. Acho que quem não acredita menos ainda é o Alexandre Hassegal, né? Quer dizer, o Alexandre consegue encontrar cruzamentos que são assustadores lá em Horácio, e mesmo isso ele já havia começado nas bucólicas do Virgílio. Ele também trata dessas questões editoriais. Também tem um texto dele que saiu publicado na Itália a respeito também de ordem de poemas em livros, né? Enfim, é um assunto bem interessante esse, porque vale a pena ser observado. No meu texto que eu comentei no Galo de Propércio, também aparece, em certa medida, na primeira parte, algo relativo a isso em Propércio, no livro 1, que é uma organização do livro que é proposta pelo King, que é um autor que eu considero interessante na observação da estruturação do livro 1 do Propércio. Pois bem, então, se vocês não assistiram essa aula, a aula 9, proponho que vocês assistam. Uma outra coisa que eu coloquei foi o livro da Maria Weick, Roman Mistress, né, que é um livro importante, pelo menos na primeira parte, em que ela vai tratar justamente de Cíntia, né? Então, é uma leitura muito bacana que ela faz. Esse livro dela é um pouquinho posterior ao livro do Vane, ela cita, inclusive, e é difícil você ver scholars norte-americanos e ingleses citando Vane. Ela cita porque acredita que a leitura que o Vane faz ela é essencial, ao contrário aquele outro scholar italiano, que é o Conti, que odeia, assim, é o anti-fã-clube número 1 do Paul Vane. Ele acha que o Paul Vane deveria continuar fazendo história em vez de falar de literatura. E, enfim, é curioso. E eu tenho um texto que eu vou tratar justamente dessa questão, dessa birra que há contra o Vane no Brasil também, por conta justamente da filiação de vários colegas ao Conte, né? E aí eu saio na defesa do Vane num texto que saiu, acho que na Nuntius Antiquus. Bom, então, essa é o que temos lá nessa aula 9.
Na aula de hoje, eu estou propondo a leitura de 2 poemas, só que um deles é enorme. Muito seguramente, a gente não consiga ler completo, porque ele é enorme e, assim, 1 milhão de coisas, que é o poema 2.1. É o poema de abertura e programático do livro 2, que, como vocês sabem, eu defendo que não é um livro só, são 2 livros que foram unidos. Um outro parênteses que eu vou fazer aqui, antes de continuar falando da aula, se vocês escutarem martelos e maquitas, tem uma reforma em um apartamento do meu edifício que está me incomodando desde as 8h30. Eu estou quase me matando. Se não tivesse a rede, eu me jogava pela janela, porque realmente é insuportável. Aquela maquita, o cara que inventou a máquina deveria morrer. Eu faço essa imprecação todos os dias. Eu preferia que fosse uma marretinha, usar um cinzelzinho, né? Vai não, para tirar, como chama? Ladrilho. Faz um escândalo, cara. Eles não pensam nos outros. Bom, enfim, desculpa o desabafo. O movimento anti-maquita. Então, e na aula, ainda na aula, nessa aula, eu trabalho também a elegia 1-2. Não é por acaso que a gente estava falando justamente dessa questão, dessas curiosidades editoriais, eu encontro um espelhamento desta 1-2 na 2-1. E o espelhamento, eu acho que é uma boa palavra, justamente porque 1-2 e 2-1 é como se 1-2 estivesse no espelho, né? Então, é um espelhamento que eu vou chamar de espelhamento metapoético. Há um texto meu publicado na Órgão do Rio Grande do Sul, que está colocado também no Moodle para que vocês leiam. É um texto curioso, assim, eu acho interessante, porque foi uma sacadinha que acho que deu certo. Então, eu vou trabalhar essas 2 elegias, não só em cima daquilo que eu falo no texto, aquele texto ele é limitado a alguns detalhes de um texto e de outro, e hoje eu vou tentar ser mais abrangente na leitura desses 2 temas. O que a gente vai notar quando a gente fala tanto de Cíntia quanto dos outros interlocutores de Propércio, é óbvio que Cíntia ela é a preferencial, né? A maioria dos poemas do livro 1 e parte dos poemas do livro 2, a grande maioria do livro 2, ou do livro 2A e do livro 2B, tratam de Cíntia, né? E ainda mesmo no livro 3, também haverá uma importante aparição de Cíntia, né? Se não me engano, a 3.5, que é um poema muito interessante também para ser colocado nessa composição que a gente vai chamar de uma composição disjuntiva da narrativa, né? Para quem não acompanha muito a questão da narratologia, existe um livrinho, que é esse aqui, que é sobre a narratologia na elegia. Tá? E existe um outro texto, que é um livro que é a respeito do livro 4 de Propércio, de uma estudiosa americana chamada Michaela Janan, Janan, que faz uma leitura, eu já falei disso, acho que para vocês, ela faz uma leitura lacaniana do livro 4. Lacaniano. Professor, pode? Desculpa. Pode falar. Colocar o nome no chat para a gente procurar? Esse aqui ou outro? Os 2, né? De preferência. Só um minutinho, então. Obrigado. Imagina, que é isso. O da Micaela eu não vou me lembrar, mas a Micaela eu cito no meu texto do Cornélio, do Galo de Propércio. Tá? Mas esse aqui, eu vou falar o nome dela, Janan Micaela. É sobre o livro 4 e em uma leitura alguma, enfim, esse é um.
Esse livro aqui é, na verdade, é editado pela Lee Gene. E mais uma moça, elas são as editoras, né? É uma coletânea, Latin Love. Não, Latin Elegant Narratology. Fragments of Story. Nesse livro, ele trata mais do Ovídio, elas são tratados mais temas ovidianos, mas que é absolutamente reaproveitável no âmbito de Propércio. Basicamente, a ideia é que você não tem, nos livros de elegia latina, você não tem uma unidade aristotélica da narração ou da narrativa. E eu vou dizer, nem mesmo quando você encontra na épica o flashback, você vai ter em medias res, né, como acontece tanto na Odisseia, como acontece na Eneida, enfim, quando você não tem uma estruturação sequencial que é cronológica e portanto, com uma causalidade mais facilmente observável, ainda assim você tem uma estrutura que é uma estrutura, digamos, ortodoxa, e é esperado que você encontre esse tipo de expediente narrativo. Quando falamos em uma narração disjuntiva, nós temos a seguinte questão. Você, obrigatoriamente, não tem uma ordem, uma sequência natural ou digamos, ortodoxa dessa narração. Ela é operada a partir de pequenos snapshots, né? Assim, de pequenas imagens ou pequenos quadros que são colocados e que faz o leitor reorganizá-los em acordo com a sua vontade. Quem vai fazer isso na modernidade é o Cortázar, né? Quando você pega o Jogo de Amarelinha, você vai ter aquelas possibilidades de leitura, né, em que você trata dessa forma. O próprio Virgílio, nas Bucólicas, quando ele organiza as éclogas com uma dialogada e outra não dialogada, ele assim mesmo consegue estabelecer nexos entre elas que não são obrigatoriamente cronológicos ou lineares. Vai aparecendo e você vai compondo esse quadro, e nos idílios isso é próprio, inclusive, do próprio nome, né? São quadrinhos, né? São eidolon, né? Então, quer dizer, esses idílios também podem ser organizados como se fossem cenas que são colocadas de maneira não aleatória, naturalmente, mas numa ordem que permita ao leitor estabelecer esse nexo, essa relação entre esses quadros. E é justamente isso que acontece em Propércio, né? A ordem, eu dei um exemplo na aula 9, se vocês não viram, eu já vou fazer aqui um spoiler. Quando o Propércio trabalha a elegia 1.8, ele está falando da ida da Cíntia para Ilíria atrás de um pretor. Ou seja, é divertido, né? Então, quer dizer, ela vai embora mesmo, dá um tchau, né? Ele fala assim, vai atrás daquilo que é a curtição da vida dela, enfim, das coisas que ela quer fazer. E na 2.16, portanto, na segunda metade do livro 2, né? Porque, segundo a minha não, né? É uma tese já antiga, mas que eu recuperei, eu acho que o livro 2, eu tenho quase certeza de que o 2 começa
em 2.1 e termina em 2.11, começa em 2.12 um livro que vai até 2.34. Quer dizer, seriam 2 livros ali contidos. Bom, isso também eu vou tratar numa aula seguinte, não vou tratar agora. E nessa 2.16, o que acontece é que Cíntia volta. Volta da onde? Da Ilíria. Então, quer dizer, ele te dá um sinalzinho numa para completar em outra. A mesma coisa com o Pôntico, quer dizer, ele aparece lá na 1.7 e vai reaparecer na 1.9. E o Galo, que aparece na 1.5, na 1.10, na 1.13, na 1.20, na 1.20, 1.21, né? E vai aparecer depois na 2.34. Quer dizer, essas relações que são feitas a partir dessas personas, então, são elementos plausíveis de comunicação ou de estabelecimento de algum nexo, que é um nexo obrigatoriamente narrativo, são histórias que se conectam e que você vai alimentando aí uma estruturação, né, para você, internamente. Como outros poderão fazer outros tipos de relação que é pessoal, própria, e todas são possíveis. Não há como você delimitar. Portanto, ao fazer uma narração disjuntiva, o autor possibilita inúmeras formas de se ler, né? E eu acho que isso é algo muito interessante do ponto de vista da narratologia, né? A ideia de estabelecimento desses nexos, que são nexos narrativos, que não se colocam de forma organizada ou preliminarmente organizada, ou obviamente organizada, acho que é melhor assim, mas são organizadas, sim, pelo leitor ou pelo ouvinte, a partir da sua própria experiência. Então, é bacana isso. Né? É por isso que isso é uma pegada lacaniana também. Né? Essa questão de uma organização que é pessoal, que é subjetiva, de um objeto que é dado, é algo que faz parte da sua própria natureza, da natureza da pessoa que está lendo. Né? É uma possibilidade. Eu acho que isso é algo que vale a pena alguém estudar. Eu não estudei isso ainda, então não posso te dizer. Eu li por cima e sou um leitor ainda muito lento. Pois bem, se a gente for, então, pensar nessas duas elegias, a primeira posição da 1.2, a partir do momento que eu tenho aquela 1.1, que vocês já leram, que é um poema programático, que ele vai apresentar o amor, a captura do amor, que é realizada pelos olhos de Cíntia, a 1.2 passa a ser a utilização visual do ego elegíaco em relação a ela. Na 1.1, então, os olhos de Cíntia capturam, vocês se lembram? É logo no começo. Me capturaram, né? Eu nunca antes atingido por amor algum. Agora, o que acontece? Ele já capturado, ele lança o seu olhar sobre Cíntia. Então, é muito interessante assim, a questão da visão que é colocada pelo ego elegíaco. Afinal de contas, ele é o narrador dessa história. Ele é o narrador dessa história. Então, ele vai pegar e lançar um foco sobre aquilo que é a amada e aquilo que é a sua poesia. Né? Então, assim, a visão que ele tem disso. Então, vocês já devem ter o handout aí. Então, começa assim, né? Lá o poema. De que te serve vida andar com cabelos ornados e ondular tênues trajes de cós? Bom, essa já é uma sacada primorosa. Ele coloca como vocativo a palavra Wita. Vejam bem,
existe um gênero historiográfico que é a bios, né? Bios, as vidas, né? Bioi. Ou, em latim, vita, né? Ou vitae, que são as vidas, por exemplo, que o Suetônio escreveu, né? São as vidas que Plutarco escreveu, que são narrativas a respeito de uma determinada pessoa. Vocês não acham sugestivo ele utilizar a palavra vida para caracterizar aquela que é a interlocutora principal da sua narrativa? O que é uma narrativa? O que é uma vida, senão uma sucessão de eventos que se organizam ao acaso ou de acordo com a sorte ou com a fortuna, né? Então, nesse sentido, é como se o Propércio estivesse dando vida à sua narrativa e, ao mesmo tempo, dizendo: vejam, essa vida que aparece aí é a minha narrativa, a minha amada e a minha poesia. Então, vejam bem, é uma pequena palavra, uma pequenina palavra que se coloca e que vai, em alguma medida, denunciar aquilo que ele vai realizar do ponto de vista poético, né? Então, é uma denúncia interessante. De que serve a vida andar com cabelos ornados ou ondular tênues trajes de cós? Vejam, mais uma outra denúncia. Ainda que o traje de cós, todos nós sabemos que é uma seda muito fina, transparente, né? E que ela mais desnuda do que encobre. Essa ideia é interessante, quer dizer, a vida está sendo desnudada a partir de um véu tênue, né, que cobre o corpo dessa vida, que cobre o corpo dessa mulher, que encobre, mostrando a poesia para quem está vendo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, esses dois versos são sensacionais. E outra, movere sinus, né? São as dobras que se movem. Vejam bem, o verso é como mesmo? Ele é desigual, né? Como diria lá o Horácio, né? É impariter. Impariter, eles não são parelhos, eles não são iguais, eles são desiguais. E justamente o formato de um longo e outro breve, maior e outro menor, faz com que o landscape, a moldura, seja ondulada, né? Não sei se... Posso estar viajando, mas eu acho que é uma boa viagem. É uma boa viagem. Então, vocês vão observar que vai andar com cabelos soltos, afinal, vocês viram lá no vídeo que a elegia ela anda de cabelos soltos, né? Os cabelos escorrem, né? E ela sempre anda com essa veste, que é uma veste sinuosa, para fazer um trocadilho barato com a palavra sinus, né? Ela insinua muita coisa, tá? Então, é nesse sentido que a gente vê andular em trajes de cós. Veja, há uma outra palavra importante nesse verso 2, tênuis. A palavra tênuis, tênue, que é uma palavra que, eu não sei se eu já falei desse texto para vocês, mas se não falei, falo agora, e se não coloquei, colocarei no Moodle, que é um texto de Archibald Allen, professor em Yale também, né, que na década de 50 fez uma leitura contrária à leitura biografista dos poetas elegíacos. E ele vai falar que aquilo que os poetas posteriores, como Marcial, por exemplo, vão falar a respeito dos autores elegíacos,
Eles tratam, na verdade, de elementos de estilo. De elementos, eles gostam de estilo porque eles traduzem a elocução por estilo, né? Elocução por estilo, em inglês. Eu não gosto muito da palavra porque ela sugere outro tipo de coisa. Mas a elocução poética, aquilo que é utilizado para valorizar ou para determinar que o texto seja poético, ou que ele seja um texto retórico, ou que ele seja ambas as coisas. Então, essa palavra tênue, que é suave, ela é sistematicamente associada ao tipo de verso elegíaco. Tudo bem? Isso é importante. A palavra tênues, a palavra moles, com 2 L's, também diz respeito ao mesmo campo semântico que dá ao verso elegíaco uma certa delicadeza e uma certa leveza, que é justamente atenuada pela essa forma verso, um verso hexamétrico e um verso hexamétrico de pé quebrado, e associado ao traje de Cos. Se vocês forem ao poema 3.1, deixa eu pegar aqui, se eu achar. Se vocês forem no poema 3.1, ele começa assim: Calímaco e teus manes, cultos de filetas de Cos. Esses 2 autores helenísticos são para Propércio, hoje a gente vai ver na elegia 2.1, são para Propércio figuras importantíssimas sobre a qual o poeta debruça ou coloca a sua obra como devedora. Então, falar que é traje de Cos significa quase que você está vendo a elegia, que ela é coberta por uma coisa absolutamente transparente, que vem de Cos e que, portanto, faz uma referência também a filetas, ao verso de filetas de Cos. E ele continua: ou espargir com mirra de Orontes os cabelos e aparecer com mimos estrangeiros e perder seu decoro natural com luxo comprado. E por que não deixar brilhar o corpo com seus próprios dons ou seus dons naturais? Bom, então a primeira coisa que acontece é que a elegia, ou Cíntia, ou a vida, ou a narrativa, ela vem aparelhada com vários elementos. O perfume, os apetrechos, apetrechos, digamos, joias, eu não sei como falar isso, bijuterias, né, que são estrangeiras, esses mimos estrangeiros. Aqui também tem um outro problema, né? Esse Wendere que aparece aí é vender mesmo. Ele deixa aparecer com mimos estrangeiros, ou eu poderia ler vender por mimos estrangeiros, ou seja, poderia estar também estabelecendo aí uma relação de moral também. E perder o seu decoro natural, ou seja, se observar o verso limpo de todos esses apetrechos e todas essas questões, e perder o seu decoro natural com esse luxo comprado, né? E não deixar o corpo com os seus dons, deixar brilhar o corpo com os seus dons, né? O nítere, que é esse brilhar, da onde vem a palavra nítido, né? Brilho. Se a gente for ler do ponto de vista físico, então aí a gente está diante do Dorival Caymmi, né? É Marina, né? Vocês entendem? É uma brincadeira que eu faço, mas é uma relação interessante, porque ele está falando assim, por que você vai se enfeitar toda, vai se aparelhar, vai se montar como uma mulher
digamos, vulgar, e você não deixa o seu corpo brilhar sozinho, sem nenhum tipo de pintura, sem nenhum tipo de ornamento, que é absolutamente desnecessário. Creme. Creme eu não gostei. Creme. Tua beleza não carece de cosméticos. Olha lá. Mediquina. Mediquina. Então, você vai ter aquele livro do Ovídio que vai tratar da mediquina, né, para a face feminina, né, ou medicamentos, ou melhor, cosméticos para a face feminina. O amor nu, o amor nu não ama artifícios de beleza. E agora vem uma série de comparações, né? O amor nu, então, não quer isso. Ele quer a nudez em todos os sentidos. Ele quer a nudez natural. Ele quer a nudez de como a pessoa é, sem nenhum tipo de artifício. Que tem o seu charme, né? Tem o seu charme. Você sabe que umas coisas que eu acho legal é quando você assiste um filme, você vê a atriz ou o ator, ele está ali todo aparelhado, né? Mas aí, de repente, aparece uma foto dele normal, no dia a dia, assim, sem nada, parecendo uma pessoa absolutamente normal. Eu acho que fica até mais legal, às vezes. Eu falo, bom, enfim, deixa para lá. Olha quais cores a bela terra produz. Olha como as eras por si brotam melhor, como a árvore surge só, mais formosa nos antros, e como a água sabe correr por vias indóceis, né? Como a água faz o seu próprio caminho. As praias pintadas induzem mais a nativos mosaicos. Então, você imagina que as pedrinhas que tem na praia, né? E eu coloquei bem assim, o tipo de praia que ele está pensando, não sei se vocês viram a aula nova, eu já coloquei baias lá, lugar feio aquele, né? É um negócio horroroso. Aquela região é realmente linda. Professor, desculpa interromper, Pois que não. tem duas colegas que estão tentando entrar, aí elas pediram para avisar, para deixarem entrar. Elas entrarem. Nelson, desculpa interromper. Não, faz bem. Acho que o Nelson já saiu. Aí ferrou. Será que saiu? Eu vou mandar um WhatsApp para ele. Oi, professor. Estou aqui. Então, é para deixar duas entrar, que estão aí querendo entrar. Já permiti. Obrigado, Nelson. Nada. Tchau. Então, então essa ideia de que a praia, com as pedrinhas, né, forma mosaicos naturais, né, com pedacinhos de concha, pedacinhos de coisas que vão compondo um mosaico natural que independe da ação e, portanto, independe da ars. Então, aí a gente poderia fazer outra comparação interessante. Ele defende que a poesia tem os seus artifícios, ele ele fala que ela tem os seus artifícios, ele fala que a mulher tem os seus artifícios. Entretanto, ele acharia melhor que uma e outra, na minha leitura, independência do artifício, dessa ars que se coloca. Tá? Então, eu quero dizer que isso é uma falta, é uma imodéstia, né? Na verdade, ele está dizendo o seguinte: vocês estão lendo os artifícios que eu estou usando para fazer minha poesia e falam, não, mas isso é bobagem. É como se isso fosse absolutamente natural. Olha, isso acontece para mim. Então, assim, eu desprezo quem seja muito artificioso, porque é tudo captação de benevolência. Absolutamente captação de benevolência. Então, ele faz essa defesa. Vejamos mais para frente. Por favor, olha, essas notas todas que estão aí, não são todas que eu tenho, tá? Eu tirei um monte delas. Todas essas siglas, então, por exemplo, F2 é Fedele, GI é Giardina, tá tudo lá na aula 9, tá? H1 é Hayworth, GO é Gould, e assim vai. São os vários editores de Propércio
que tem algumas indicações, algumas coisas que são interessantes e que eu peguei, me vali nessa pesquisa. Essa pesquisa é inteirinha, tem mais de 1000 notas para 2 livros, né? Então, adiante. E as aves cantam mais docemente, sem artifício. Aí vem, então, as aves, a natureza, tudo bem. Agora vem o aparato mítico, né? Febe de Leucipo. Eu não vou falar quais são, o mito está todo explicado aí embaixo, tá? Aí fica mais fácil para vocês. Febe de Leucipo não excitou Castor, ou Castor, como preferirem, dessa maneira. Nem seu irmão Ilaíra com o luxo Apólux. Ou seja, é o caso de 2 irmãs e 2 irmãos. E elas conquistaram os 2 irmãos, né? E sem nenhum tipo de artifício de beleza. Tampouco, por isso, a filha de Eveno foi motivo de luta entre Idas e Febo, apaixonado às margens do rio de seu pai. Nem por falso brilho, Hipodâmia, há quem chame Hipodamia também, levada para longe, em carro estrangeiro, atraiu o esposo frígio. Mas sua face, não sujeita a uma gema, o fizera. Como a cor está presente nas telas de Apelles. Vejam bem, a cor de Apelles, dos quadros de Apelles, ele está dizendo que são cores naturais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que existe a arte no quadro de Apelles. Da mesma forma que ele está dizendo que é natural, toda essa estrutura narrativa que ele está falando para explicar por que o olhar de Cíntia o capturou. Não sei se vocês estão entendendo. Então, não só o olhar de Cíntia o captura, como também a sua própria história, a sua própria narrativa, o leva naturalmente a falar dela, mulher, e dela, poesia. Com uma aparente naturalidade que não é condizente com aquilo que se realiza na poesia antiga, e eu acho que fica muito claro quando vocês leem Aristóteles ou leem Horácio, né, nas suas poéticas. Elas não tentavam conquistar amantes com o vulgo, com aquilo que é comum, com aquilo que é popular. A elas bastava elevada beleza da pudicícia. Agora, ele está dizendo mais um detalhe, né? É a pudicícia dessas moças que conquistam os homens, que também é uma outra contradição em termos. Cíntia, no primeiro poema, teria feito o ego elegíaco odiar as castas meninas. Está lá, no poema anterior. E ele, mais uma vez, fazendo um jogo elegíaco de desvelamento e velamento, ou seja, de encobrimento e, ao mesmo tempo, visualização das coisas, ele traz para a própria poesia e para a própria amada, e dentro da poesia, algo nesse sentido. Especialmente se Febo te concede seus poemas. Ou seja, a naturalidade, né, da poesia advém de uma concessão de Apolo que o tocou, como lá no poema 4.15 de Horácio, né, que o eu lírico diz assim, na ode 4.15, acho que é a última ode do livro 4, que eu não desejando cantar lutas e cidades vencidas, Febo
desejando tocou-me com a lira. Alguma coisa assim. É a mesma coisa aí. Então, eles são tocados pela lira de Apolo e, nesse sentido, passam a realizar uma poesia que aparentemente é uma poesia natural, é uma poesia de cunho absolutamente, bem entre aspas, inspirado, né? É como se a gente acreditasse na história lá do Íon, do Platão, né? Eu tenho certeza que vocês não caíram nessa, né? Aquilo lá é mentira, né? Vamos combinar. Aquele papo de elo, de inspiração divina, isso aí é para gente doida, né? Isso aí deve ser muita droga, né? Deve ser muita droga. Então, trabalho duro com a lima, né? com a pedra pomes, como eles falavam, né? Raspando e esmirilhando o verso até que ele fique com a sua forma mais perfeita possível, algo que não se encontra na natureza, algo que depende única e exclusivamente de uma capacidade do poeta em lidar com os instrumentos que ele tem, né? Então não vem com essa de Febo me tocar, me conceder alguma coisa, porque isso é bobagem. Adiante. E Calíope, com prazer, a lira aônia. Ou seja, Febo, Apolo e Calíope. Eu fiz uma nota aí para Calíope, que é o seguinte, que é a seguinte. Espera aqui que eu tenho que ver que o meu computador parou aqui. Espera lá. Tinha esquecido de ligar. Então, começou a piscar aqui e falou, vai acabar. Então, e Calíope. Calíope, nessa época, quer dizer, uma das 9 musas, não havia mais aquela distinção de que musa era que musa, tá certo? Todas eram. E todas valiam para tudo. Essa é a ideia. Bem, graça não faltou por teus agradáveis poemas. E tudo de que gostam Vênus e Minerva. Vênus e Minerva. Né? Com isso, tu sempre serás a mais grata de minha vida. Legal que ele começa com vida e termina com vida. Com isso, e é vida mesmo, de minha vida. Então, mascarando mais uma vez a ideia de que ela é vida, e ele tem uma vida. Né? Ele tem uma história e ela é a história. Não sei se vocês... A brincadeira é boa. Então, é um jogo, ainda que os luxos deploráveis te sejam fartos. Ou seja, ele tem... ela é copiosa nesses luxos, nessas belezas artificiais, e, portanto, ele está se rendendo a elas. Como que desmentindo a ideia de que ela deveria ser natural, deveria ser uma poesia nua, uma poesia que falasse com a voz do Deus. Não, ainda assim, ela é a graça, né? É a graça de que tanto gosta, de um lado, Vênus, e de outro, Minerva. Interessante isso, né? Porque, de um lado, está a própria condição de amante dela, de um lado, e, de outro lado, a questão da sabedoria, a questão do conhecimento, que é justamente, de certa forma, regendo aí aquilo que é a arte, aquilo que é o elemento da técnica, daquilo que é adquirido a partir do estudo, do conhecimento, tudo mais que é a própria poesia. Então, de um lado, a poesia, que é o tema o tema do amor dentro dessa poesia, e a outra a poesia em si, né? Ou seja, de um lado a mulher e do outro lado o conhecimento. Como que fazendo você, leitor, viajar nesses dois universos simultaneamente a partir
desse momento, que é o início da narrativa amorosa, que é a combinação, de um lado, de Vênus e a combinação de Minerva, ou seja, arte e amor. Né? É isso, mais ou menos. Pode falar. Eu fiquei pensando também, porque tem toda aquela coisa de a Minerva, né, Atena ser a deusa de tecelã, né, de bordar, e aí tem a relação com a Afrodite, que também tem essa coisa dela, dessas tramas que podem ser umas tramas amorosas, e eu fiquei pensando que essa Cíntia que pode enganar com astúcia e que também seduz, assim, eu fiquei pensando nisso. Não, mas isso é perfeito, Cris, é perfeito. Essa ideia de que se ela é uma narrativa, se ela é uma vida, é uma trama, né? Ela mesmo é uma trama. Ela é um texto, né? Ela é um tecido. Então, eu acho que é por aí. Isso dá um sambão, hein? É bom demais. É isso. Falou tudo. Bacana. Alguém mais alguma dúvida, alguma colocação a fazer a respeito desse primeiro poema? Não? Legal. Então vamos para o grandão agora. E esse e eu quero que vocês não espalhem esses textos, porque eles são apenas rascunhos, tá? É assim. É para não usar sempre o mesmo tradutor. Então, depois eu volto para o Guilherme. Mas para justamente, eu releio a tradução, eu aproveito. Hoje eu já peguei um monte de erro nas notas, já tem erro de português, tem erro de tudo, porque ia fazendo, enfim, ia rolando. Então, não parei para sentar em cima disso, hein? Então, por favor, eu tenho até vergonha, não deveria nem mostrar. Bom, perguntais por que componho tantos amores? Brincando, né? Por que componho tantos amores? Amores é o nome do livro do Cornélio Galo. E por que componho tantos amores? Notem bem. Então, é como se ele tivesse mais de um, mas não é isso. É porque é justamente a ideia da narrativa disjuntivas. Ou seja, são pequenos quadros, por isso são muitos. São coisas que você vai juntar, são coisas que você vai ligar, e principalmente vai ligar aqueles quadros que dizem respeito à amada, à Cíntia, tá certo? Agora vejam só. Você perguntais por que componho tantos amores e por que meu livro vem suave à boca. Notem a palavra do segundo verso. De meus veniet molis, in hora liber, liber molis, que é semelhante ao liber Lewis, ou ao liber tenuis. Então, são essas três palavras que são absolutamente chave, né? Palavras-chave dessa tipo de composição. Agora vem a curiosidade. Primeira curiosidade. Non haec Calliope, non haec mihi cantat Apolo. Sacou? Meu, é a relação, é o elo que está se estabelecendo da disjunção. Você pegou aquele poema 1-2 e uniu com 2-1. Então, quer dizer, a própria edição já poderia sugerir isso nessa possibilidade da inversão. Da mesma forma que vai aparecer a 1-8 e a 2-16, entenderam? É um elo de ligação entre duas histórias, entre dois elementos da narrativa que se compõem não ortodoxa, de forma ortodoxa. Estes não me canta Calliope nem Apolo. Minha menina me produz um engenho. É ela que determina a capacidade dele compor. Então, não é o Deus. A Puella, que é a Uita, que aparece na outra.
tá? Ela é capaz de produzir todo o meu engenho. E delimitar também, vamos pensar nisso, quer dizer, delimitar qual é o gênero que eu vou usar. Um gênero que contenha Vênus e que contenha Minerva. Adiante. Se a vi caminhar fulgente em veste de cós, acabou, né? Acho que não preciso falar mais nada. Né? Se lá atrás eu já a vi caminhando em veste de cós, fulgente é a palavra do verbo fugio. Tá? Fúgio, que é fungente, é aquilo, assim, é quase um acontecimento, é quase uma epifania, né? Aparece, assim, brilha, né? Todo o volume será sobre a veste de cós, sobre o corpo, sobre aquilo que a veste encobre, sobre aquilo que é a minha vida, né? Se vi seus cabelos escorrerem pela fronte, opa, os cabelos também já estavam lá, só que estavam cheirosos. E aqui ele está solto, né? Folga em seguir orgulhosa com os cabelos louvados. Então, gaudet laudatis iri superba comis, né? Com os cabelos louvados, elogiados. Alegra, né? Eu acho folga, gaudet, se regozija, né? Enfim, se com seus dedos de marfim, eu ia falar martini, ia ser demais, né? Com seus dedos de marfim, tocou poema a lira, admiro como sua mão hábil toque com arte. Então, vejam bem, ele está colocando agora mais um detalhe, além da beleza dela, além da transparência da roupa, além do frescor do seu cabelo, que escorre pela fronte, né? Além disso, ela tem uma habilidade, né? Ela toca a lira poemas. Então, ela está tocando a lira poemas. Admiro como a sua mão hábil toca com arte. Ou se fecha os olhos que reclama o sono. Então, na aula 9, eu falo do poema, acho que é 1/8, que ela está deitada e ele chega, ou é 1/11. Deixa eu pegar aqui no Guilherme, vamos ver se eu me lembro se é 1/11 ou 1/8. Eu acho que é 1/8. Que é tem 1/8. a questão da Ariadne também. É isso, essa, exatamente. É 1/8. Então, que ele pega ela dormindo. Então, o sono, os olhos, a languidez da cama, né? E aí vem ele. Encontro poeta 1000 novas causas. Palavra-chave também, né? São as Aetiae, tá bom? Então, é uma referência, me parece, é calças mesmo, não tem, tá lá, né? E o innuenio, né? Innuenio é bom demais, né? Porque esse encontro, né? É quase grego isso, né? Se a gente pegar o verbo em grego, também fica interessante. Se traduzir innuenio calças para o grego, vai dar uma coisa bem legal, você vai ver só. Então, tá? Então, essas causas, né? A causa da poesia, a causa da história, a causa da narração, a causa do amor, né? E o poeta como o cara capaz de desvendar quais são essas causas, de encontrá-las e de traduzi-las em poesia. Ou se ao tirar a roupa nua, luta comigo. Né? Então, componho longas Ilíadas. Aí ligou com a narrativa, ligou com a vida, ligou com a guerra, ligou com a poesia, ligou tudo. Tem um texto meu que eu coloquei lá,
que é justamente esse verso, tão longas condimos Ilíadas. É um texto que saiu na revista da Arcai, lá da UNB, lá do Gabriele Cornelli. Né? E se, ao tirar a roupa, nua luta comigo. Então, se você vai para a cama comigo e a gente luta, então eu vou compor um monte de Ilíadas. É muito legal isso aí, muito bom. Ou seja, se nua você vai para a cama comigo e luta, você passa a assumir uma posição que é Helena, né? Bom, aí, que é a causa, né? Entendeu? É a causa. Professor, também tem a coisa de estar Afrodite, né, e Minerva, e querendo ou não, as duas estavam no episódio do julgamento de Paris também. Pois é. E é interessante porque ele fala da coisa que ele não vai cantar Apolo nem Calíope, então ele tá recusando a musa e o deus da lira, E aí eu fiquei pensando num proêmio de uma poesia épica, então ele já tá recusando, e aqui parece que ele recusa de novo aí, quando ele fala dessa luta no leito, né? Nossa, eu achei incrível. Então, não, veja bem, você vai ver o que ele vai aprontar daqui a pouco. Quer dizer, ele é uma recusatio também, é uma recusatio à época, e você vai ver o que vai acontecer com a recusatio dele. Tá? E seja o que tenha feito, seja o que tenha dito, do nada nasce a maior história. Aí juntou com o gênero historiográfico também, tá certo? E é história mesmo, e é bárbaro o verso, máxima de nihilo, nascitur história. Né? Então, quer dizer, e do nada, do absolutamente nada, quase nada, né? Nasce uma história. Então, agora, esse é um poema de abertura de livro. Ele tem que oferecer para alguém. E ele vai oferecer nada mais, nada menos que a Mecenas, que ocupa agora o lugar que era de Tulo no primeiro. Tá certo? Então, no primeiro poema do livro 1, ele é oferecido ao patrono Tulo, e aqui ele já mudou de patrono, ele passa a fazer parte do círculo de Augusto, e, portanto, vocês vão ver que Mecenas ocupa aí uma função importantíssima. Não que ele já não participasse do círculo de Augusto, mas ele passa a receber para compor de Mecenas. Né? Ele é. Contudo, se os fados, Mecenas, me tivesse dado tanto que eu pudesse cantar heróicas mãos em armas, aí vem. Se eu tivesse, né? Se eu pudesse, se eu soubesse, aí o que eu faria? Eu não cantaria os titãs, nem o Ossa posto sobre o Olimpo, para que o Pélion fosse o caminho para o céu. Nem a antiga Tebas, nem Pérgamo, fama de Homero, nem os dois mares unidos por mando de Xerxes. Ou o primeiro reinado de Remo, ou os ânimos altivos dos cartagineses, ele está passando por todas as possibilidades épicas. Ou as ameaças dos Cimbros, ou os benefícios de Mário, já entrou em Roma, tá? Passou por toda a Grécia e agora entrou em Roma. Então, eu não cantaria nada disso. Assim, e depois do grande César, serias meu segundo cuidado. Né? Assim, sempre que cantasse Mutina ou Filipos, a cova civil, ou a guerra naval na fuga da Sicília, ou os altares destruídos da antiga gente da Etrúria, ou as praias tomadas de Faros de Ptolomeu, ou cantasse o Egito e o Nilo, quando arrastados para Roma. Ele está fazendo uma referência aos triunfos de Augusto, ao triplo triunfo de Augusto, né? Que é a vitória do Egito, a vitória na Ilíria
e a vitória em Ácio. E o esporão de Ácio a correr na Via Sacra. Já está falando do próprio cortejo triunfal, né? Na Via Sacra, minha musa sempre iria te unir a estas histórias. Então, se ele pudesse cantar isso, ele já cantou? Ele já fez quase que ele fez um epílio. Quase fez um epíliozinho, um poema épico pequenininho. Ele fez um pequeno epílio. A correr pela Via Sacra, minha musa sempre iria te unir a essas vitórias. Eu ia falar, assim, eu ia cantar César, mas não ia cantar César sem te colocar junto. Eu ia cantar Augusto, não sem colocar Mecenas, que é você. Né? Tu, amigo leal, feita ou subtraída a paz, Teseus dos infernos, entre os vivos, Aquiles atesta. Aquele de Ixião Pirito, este Pátroclo de Menécio. Boa, essa é muito boa. Então, ele faz essa primeira parte do poema, nesses 38 versos, né? Ele, então, fala daquilo que ele vai cantar, fala a quem ele está cantando. E agora, vejamos o que vem. Mas a luta entre Júpiter e Encédalo em flagra. Calímaco não elevaria com o peito angusto, com o angusto peito. Você lembra do angusto que apareceu? Eu falei disso na aula 9. Né? É o peito estreito, do peito limitado. Lá aparece leito angusto, e aqui aparece peito. Então, lá é lecto angusto, e aqui é pectore angusto. Tá? O peito aflito, né? Angusto, angustiado, da onde veio a angústia, né? Tá? Tampouco meus sentimentos convêm ao verso grave. Então, meus sentimentos não são para duro verso, que é o verso hexâmetro, sempre. Ou seja, o verso mais duro, mais pesado. Ele é um homem do versus levis, versus moles, que é ao contrário do versus duros. Para cantar o nome de César sobre os antepassados frígios, o nauta sobre os ventos, sobre os touros, narra o agricultor. Então, veja só, o verso duro para cantar César, né? Da mesma forma que o nauta narra sobre os ventos, da mesma forma que o agricultor narra sobre os touros. Então, aí é uma questão de decoro. Cada um canta aquilo que pode cantar sobre aquilo que conhece. Tá? Então, vai cantar César quem conhece o verso duro. Vai cantar sobre os ventos e o agricultor, o nauta e o agricultor, sobre os ventos e sobre os touros. Né? Então, cada um vai cantar sobre aquilo que sabe. Eu não, vou cantar outras coisas. Né? Então, eu, ao contrário, sou versado nas lutas do leito. Né? Angusto lecto, apareceu de novo. Tá? Do angusto lecto. Né? Do leito em leito estreito. Sou versado nas lutas em leito estreito. Cada um gaste o dia na arte que lhe cabe. É louvor morrer no amor. Essa é uma frase, assim, lapidar. Né? Conheço gente que até tatuou a frase, que é Laus in amore more. É bonito isso. Laus, né? Outro louvor, se é dado poder. Fruir um único, que eu frua de meu único amor. Se lembro, ela costuma condenar meninas volúveis. Agora, olha que legal, vejam lá. Lewis puella. A menina, então ela condena essas meninas volúveis.
ela não aprova a Ilíada inteira por Helena. Então, ela está falando que essa menina volúvel, que essa menina vulgar, que é a menina Helena. A Helena que se autodenomina cadela. Tá certo? Então, ela não acha isso. Não acha legal. Ela quer outra coisa. Mesmo que eu tenha que tomar os filtros da madrasta Fedra, filtros que não haviam de ser nocivos ao enteado, ou tenha que morrer com as ervas de Circe, ainda que a Cólquida faça o caldeirão com fogos de iolcos, porque uma mulher pilhou meus sentidos, sim, é desta casa que meu funeral irá sair. Então, é por essa mulher que irei morrer, e não por essas outras, tá certo? Então, fazendo referência à Fedra, fazendo referência à Medeia, fazendo referência a essas mulheres que são terríveis, terríveis. Mas, então, eu vou morrer no amor. Esse será o meu louvor. Né? A medicina cura todas as dores humanas. Só o amor não ama, cura para o seu mal. Então, veja, olha lá. A medicina cura todas as dores humanas. Homines humanos sanat medicina dolores. Solus amor morbi não amat artificem. Então, apenas o amor só, né? O amor só, eu acho que é melhor do que só o amor, não ama cura para o seu mal. Né? Ou seja, ele quer que a pessoa perdure no mal do amor. Ou seja, permanecer doente de amor. Né? Deixa eu ver. Tá dando, gente? Ou tá muito ruim? Eu fico meio com medo. Tá dando para acompanhar muito bem, professor. Então tá ótimo. Ótimo. Então, obrigado. Macaon curou a perna machucada de Filoctetes. Quiron, Filírada, os olhos de Fênix. E o deus de Epidauro restituiu, com ervas de Creta, Andrógio vivo à casa paterna. E o jovem Mício sentiu alívio com a mesma lança Emônia, com a qual havia sentido a ferida. Se alguém pudesse me curar desse mal, poderia sozinho pôr nas mãos de Tântalo as maçãs. Ele mesmo encheria os tonéis com cântaros das virgens, faltou um S, para que os suaves colos não se sobrecarregassem com a água constante. Ele mesmo soltaria as amarras do Cáucaso, os braços de Prometeu, e expulsaria a ave do peito. Assim, pois, quando quer que os fados tomem a minha vida, e em exíguo mármore for apenas um nome, Mecenas, esperança invejável da minha juventude e justa glória da minha vida e morte. Se acaso uma via próxima te levar perto de meu busto, para o carro bretão com jugos ornados, e dirige em lágrimas tais palavras às mudas cinzas. Uma dura menina foi o destino deste infeliz. Eita, nós! Então, ele está dizendo que não vai largar. Então, vocês viram que o jogo, com todos os temas míticos, literários, ele vai percorrendo todo e vai fazendo uma costura perfeita. Ele usa esse poema como abertura, então, do seu segundo livro. O seu segundo livro ele vai ser importantíssimo, porque ele vai centrar, agora, não mais na figura de Cíntia, mas ele vai centrar na mudança de Cíntia.
Cíntia vai sofrer uma metamorfose. Então, ele começa dizendo que ele vai morrer desse amor, que ele vai continuar com ela. E a gente vai notar que a história de Cíntia ela vai permitindo que ela se transforme, com o perdão do anacronismo, numa personagem absolutamente esférica. Ela não é plana, ela não é simples, ela é absolutamente urdida e com mudanças de humores que são constantes. Uma hora ela está apaixonada, outra hora ela não está. Uma hora ela está com outro, na outra hora ela está com ele. Numa hora ela diz que está sendo abandonada por ele, noutra hora ele volta para ela. Então, é uma história de altos e baixos, de um amor absolutamente juvenil, né? De jovens mesmo, que não sabem mesmo o que quer. Então, está valendo tudo. Então, é mais ou menos essa é a história desse poema, ou desses dois poemas. Como vocês podem notar, então, há, na primeira parte, a inter-relação direta com o poema 1-2, na construção mesmo daquilo que vem a ser a poesia e a narrativa properciana. Num segundo momento, ele vai falar para quem ele dedica, vai falar a Mecenas, vai falar daquilo que ele não pode fazer, que é a épica, mas acaba fazendo, de certa medida, uma épica que é quase um resumo, um grande resumo. Eu poderia dizer que isso aí é um resumão da literatura greco-latina, né? Quer dizer, ele vai passar por vários temas, por várias questões. É um poema, então, muito rico nesse sentido, e aí ele fecha, novamente, fazendo o epitáfio dele, né? E agradecendo ao Mecenas a possibilidade de construir mais um livro de elegias, que é o livro 2. Alguma dúvida, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Por favor. O senhor falou do Mecenas aí agora eu fiquei, poxa, eu tô me sentindo até meio deslocado, assim, não sei se eu entendi errado, mas Mecenas, essa palavra Mecenas, ela não designa, digamos assim, uma função, ou é o nome do cara? Porque eu achava... É nome. Nossa, eu podia jurar, professor, que era, digamos assim, Mecenas era como se fosse o cara que financia o livro. Mas é justamente... Peraí, agora eu não entendi nada. Então, eu posso explicar? É assim. Por favor. Mecenas, ele é um general, ele é um braço direito, um dos braços de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Tá? A função dele, dentro digamos, da corte, ou dentro da domus, né, Augusta, dentro da casa de Augusto, é justamente tratar da sua política cultural. E, portanto, ele juntou grandes poetas da época: Virgílio, Horácio, Propércio, Tibulo, Ovídio. Colocou todos esses caras em torno de Augusto, né? E, a partir daí, o Augusto, por parte de Mecenas, financiava esses poetas. Então, a função dele dentro da corte de Augusto é que levou o nome de mecenato, ou você é um mecenas, ele virou um adjetivo, né? Mas ele era um substantivo próprio antes. A função dele é que fez com que, para nós, um mecenas fosse quase um adjetivo. Quase não, é um adjetivo, né? É quase assim, um predicado mesmo, né? Então, a partir da própria função que ele exercia dentro naquele período, naquelas circunstâncias, junto de Augusto. Então, aí vai haver o mecenato pombalino, né, do Marquês de Pombal, vai haver o mecenato dos Médici, vai haver... então, sempre haverá um mecenas, sempre haverá um patrono, né? E essa ideia de patrono, então, desse patronato, ela é fundada ou estimulada por Augusto, e quem foi o executor dessa política foi Mecenas. Deu? Nossa. Professor. Ficou muito claro. Professor, bom dia.
Bom dia, Deixa como eu vai, Meire? deixa eu só concluir aqui. Um de cada vez. Só Oi. espera um minutinho, Meire, ele não terminou. Fala. Deixa eu só concluir muito rápido. É o mesmo, vale o mesmo para o livro 3, então, quando ele se refere ao Mecenas, no livro 3. Sim. Daí para frente, Mecenas será o patrono. Tinha sido Tulo, agora passa a ser Mecenas. Que é também o patrono. Se você abrir as odes de Horácio, vai aparecer ele lá direto também. Ele vai aparecer um monte de vezes, porque ele é também o patrono. Em Virgílio, não me lembro, mas acho que sim, também aparece. Tem que dar uma olhada, não me lembro. Certo, muito obrigado, professor. De nada. Perfeito. Obrigado. Por favor, Meire. É do Virgílio mesmo que eu ia falar, que é o Eneida, né? Que escreve Eneida. Isso. E eu tinha visto alguma coisa exatamente por conta dessa explicação que o professor está dando, o fato de ser patronado, se a Eneida que entra um elogio para Augusto, o personagem principal lá da Eneida, exatamente por conta disso, ser um poema, uma espécie de um poema fabricado para elogiar Augusto. Você sabe não sei se é bem colocado ou se há uma controvérsia ou só uma das interpretações e leituras. Não. É absolutamente correto. Correto, né? Só que a gente não pode levar isso para o lado pejorativo. Né? Sim. O fato de ser... A palavra correta é que a Eneida é um encômio. Ela é uma... É um poema que visa exaltar Augusto, mas ele exalta de uma forma muito, muito inteligente. Se você for notar no curso, ele vai fazer, na verdade, é uma, assim, bem entre aspas, uma história de Roma, né? A história da fundação de Roma. Então ele começa lá com Enéas, saindo de Troia, passando por Cartago. Então essa história toda, e vai aparecendo assim determinados detalhes que sugerem Augusto. Por exemplo, no canto 1, Enéas está atravessando uma tempestade que ela é patrocinada por Juno, Hera, tá? E nesse sentido ele aparece Netuno, e Netuno acaba com a tempestade. E essa aparição de Netuno é um símile para falar de Augusto quando ele surgiu na cena política para acabar com a Guerra Civil. Então, é muito sutil. Depois, Augusto vai aparecer bem no canto 6º, quando há a descida aos infernos, ele vai aparecer, sim, como uma imagem, dizendo, o pai de Enéas falando, está vendo aquele? Aquele será o grande imperador de Roma e tal, tudo mais. Ou seja, eles estão no passado vendo o futuro, né? Só que eles estão no presente. É uma doideira aquilo. Então, são essas ligações que vão sendo estabelecidas. Tá? Mas é isso, é um encômio. É um encômio e é porque faz parte do mesmo. A mesma coisa acontece com as outras duas obras. Vai ter ali um elogio típico, claro, a Augusto, tanto nas geórgicas como nas bucólicas, tá? Nas bucólicas menos, porque um pouquinho antes ainda. Alguma dúvida, gente? Mais? Não? Tá tudo ok? Hoje foi um pouquinho mais curto, mas sei lá. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Serão 12 aulas, tá? Serão 12 aulas. Então, esta aqui, a próxima será a penúltima, tá? E o seguinte, a data de entrega, eu marquei para quando? Do trabalho? Dia 13. Dia 13, legal. Vocês querem que eu estenda? Porque tem gente que prefere acabar logo com a tortura, e tem gente que prefere mais tempo para pensar melhor. Assim, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu quero que estenda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar até no Moodle, para que as pessoas saibam, aquelas que não estão aqui. Eu vou estender até o último dia de julho. Vou dar mais uns 17 dias para vocês. Tá bom?
Professor, mas se for fazendo, já pode ir te mandando? Ou Vai espera... mandando, vai mandando, vai mandando. Eu nem sei se dá para colocar no Moodle, vocês colocarem no Moodle, não, né? Ou tem... Já, o trabalho? É. Dado, assim. Eu não sei muito bem como faz, mas você pode criar uma atividade. E aí você pode colocar tempo para fechar o sistema. Assim, vou receber até dia 31, 23h59. Você pode... legal. Então eu vou fazer isso. Eu vou experimentar. O Nelson vai me ajudar e vou fazer isso. Aí vai pelo Moodle, já vi, assim fica mais fácil, porque fica assim, você tem certeza que chegou, eu tenho certeza que chegou, e acho que é muito melhor assim, tá? Então vai ser, acho que dia 31. Tem 31, Júlio? Tem. Tem. Eu me confundo sempre, eu sou meio parvo. Usa os dedos. Eu sei, mas eu nunca sei se o de cima ou de baixo. Sabe, eu sei que é janeiro, fevereiro, março. Mas aí eu me perco, deixa para lá. Eu passei 59 anos sem saber isso, não vou saber agora, tá certo? Faço questão de não aprender, não. Então é isso. Gente, eu vou colocar todos esses avisos, vou mandar também e-mail avisando que houve essa mudança. Então fica colocado para o último dia de julho. E aí eu faço também, enfim, aí a gente vai conversando. Vocês querem ir tirando dúvida, vão tirando, tá bom? Foi legal, um abraço para vocês e até semana que vem. Obrigada, professor. Professor, eu tenho uma pergunta, mas esse trabalho ainda. Eu sempre fazendo pergunta. Eu pretendo usar essa elegia 2:1 no trabalho. Uhum. Mas eu fiquei como é um texto muito grande, eu fiquei pensando se eu coloco ela inteira ou se eu coloco só o trecho que interessa, porque eu estou trabalhando a Milite Amores. E aí tem a parte que fala da luta, né? Tipo, isso. Bem essa primeira parte. Uhum. E aí eu uso todo o texto ou eu posso usar só esse trecho? Não, você vai usando os trechos que te interessam. Você acha que é mais fácil. Pode fazer dessa forma também. Não tem problema. E eu posso usar a sua tradução no trabalho? Usa do Guilherme. Tá bom. Ainda. Tá bom? Usa do Guilherme. A do Guilherme tá mais acabadinha. Okay. Tem horas que eu prefiro a minha, mas a dele é muito boa. Então, assim, é maneira de ler mesmo. Então, não estou falando que a dele esteja errada, ou a minha certa, ou a minha errada e a dele certa. Às vezes eu erro também. Eu também não estou nem aí se eu erro. Chegou uma hora que a gente já erra, porque você nem vai traduzindo. Então, quer dizer, você erra mesmo. Então, às vezes, eu gostaria de dar uma conferida melhor. Tal. Se eu fizer isso até daqui a pouco, aí eu te falo que está tudo ok. Tá bom. Não, era só isso mesmo. Muito obrigada. Então, tá joia. Então, até semana que vem. E semana que vem continuamos com essa pegada Cíntia, mas agora dentro do livro 2 e livro 3, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.